Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor esteja com todos nós, para que a gente possa ter uma noite muito abençoada, né? Possamos dormir em paz e em segurança, porque o Senhor Jesus é conosco. Então, vamos lá para botar a Bíblia em ação? Eu estava louvando, agora mesmo, estava cantando os louvores. Eu sempre gosto muito de louvar, né? De cantar para o Senhor. E eu estou no propósito do jejum de Daniel. Então, já que eu estou no propósito, então eu tenho que fazer o jejum correto, né? Não jejum só de alimentação, né? Eu faço assim umas 3 horas de jejum de alimentação. E depois eu continuo com o jejum, porém eu faço assim, procuro não ver coisas que vai me deixar triste, né? Que vai me desagradar, assim, coisas ruins que a gente vê, né? Ou lidar com pessoas arrogantes, né? Pessoas que possam vir trazer algum tipo de intriga, né? Qualquer coisa assim. Então a gente evita e ficamos só eu, pelo menos assim, né? Eu fico só aqui na paz, né? Na paz com o Senhor Jesus, buscando nos louvores, buscando estar na presença dele e com o Espírito dele habitando em mim. Para mim isso é importante, porque o jejum de Daniel, ele tem que se cumprir, né? Tudo aquilo que foi dito pelo Senhor Jesus, eu creio que vai se cumprir. Então, dentro disso, a gente vai colocando a Bíblia em ação, né? Vamos louvando, vamos lendo a palavra, vamos procurando entender, né? Vamos ficando em paz, né? Quando nós estamos em paz, nós temos a segurança, a garantia que o Senhor Jesus está presente, está com a gente, né? Ele está presente, que a paz, Jesus é paz, Ele é amor, Ele é harmonia. Então, quando nós estamos em paz com nós mesmos, temos a certeza que o Espírito Santo está aqui envolvido, né? Conosco, né? Está presente na nossa vida. E aí nós devemos celebrar. E como podemos celebrar? Cantando muitos louvores para o Senhor, né? Em agradecimento a Ele, em gratidão por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Ele faz tanta coisa pela gente. O Jesus, Ele nos dá perdão, né? Perdoa todos nós que somos pecadores e restaura a nossa vida. Ele restaura a nossa vida, tanto física quanto espiritual, né? Ele restaura tudo. Então, nós devemos honrar a Deus, né? Superando todas as dificuldades, as adversidades que aparecem e buscar estar sempre na presença dele, porque quando nós estamos na presença dele, nós temos paz, né? Sentimos bem com a gente mesmo e tudo ao nosso redor se faz em paz também, se faz bem, né? A gente fica bem com a gente mesmo e tudo parece que fica tão mais, é tão sublime, né? Um silêncio que a gente consegue ouvir o silêncio. Você entende o que eu falo? A gente consegue ouvir o barulho do silêncio. Qual é o barulho do silêncio? É o próprio silêncio. A gente ouve aquele, sabe, o silêncio, né? É como se fosse uma, como é que eu vou dizer isso? É uma coisa tão empolgante, assim, tão maravilhoso, que a gente fica sereno, né? A gente vai ficando bem serena, né? Vai ficando tranquilo, né? Carregando a, a simplicidade do Senhor Jesus, né? A gente vai carregando o amor dele, né? A gente vai carregando aquela paz com a gente. E isso é muito bom, não é mesmo? Você, às vezes você fala assim, mas eu tô sozinha. Você não está sozinha, nem sozinho. Você está em espírito, né? Você está com Cristo, você está com o Espírito Santo. O Espírito Santo está envolvendo toda a sua vida e os seus caminhos, né? Aqui eu tenho certeza que o Espírito Santo está habitando, porque a paz reina neste lugar, aqui na minha casa. Glória a Deus por isso, eu agradeço a Deus por tudo. E eu vim trazer para vocês quanto a gente dá continuação, né? Botando a Bíblia em ação, né?
E a gente vai continuar falando sobre o livro de Marcos, né? No capítulo 2, eu vou ler para vocês o versículo do 13 ao 17. Depois eu venho falando, né? Quanto às coisas que está dita, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês, estou com a Bíblia aqui na minha mão, então eu vou ler aqui. Do capítulo 13 ao 17. Eu tô com aquele problema do óculos, né? Vocês sabem já, né? Meu óculos desapareceu. Foi num domingo que eu tinha ido à igreja. Quando eu voltei para casa, cadê o óculos? Desapareceu. Mas enfim, já procurei lá nos guardados e perdidos, não encontrei. Um óculos transparente, totalmente transparente. Lembra do meu óculos? Um óculosinho que eu demorei a fazer. Quando eu fiz, acabou que o óculos desapareceu de novo. E agora eu vou ter que fazer outro óculos, fazer exame de vista de novo e fazer um novo óculos. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Mas, por enquanto eu vou usando essezinho aqui, né? Antigo, meu, mas que dá para me ler, né? Se eu errar alguma palavrinha aqui, vocês não reparem. É dificuldade mesmo no enxergar, tá bom? E aqui diz assim, ó. No versículo 3, nós vamos falar então sobre o chamado de Levi, né? Levi, quando o Senhor Jesus o chamou. E diz assim, ó. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Ele quem? Quem estava seguindo? A multidão seguia Jesus, porque Jesus estava então dando ensinamento, né? Naquele lugar, lá onde foi encontrado o paralítico. Lembra da história do paralítico, da cura do paralítico, não é mesmo? Vocês lembram, né? Então, o que aconteceu? Jesus passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu, né? E aí diz assim, e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa, deste também estavam sentados à mesa com Jesus, os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então, muitos pecadores seguiram Jesus. E aí diz assim, e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isto, então, disse-lhes, os são não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos parar aqui e vamos ver se a gente consegue entender um pouco mais sobre isso. Deixa eu pegar aqui o outro óculos. Vou ficar com 2, 3, 4 óculos na mesa. Só o Senhor, né? Então, vamos entender aqui. O que aconteceu? Houve um chamado para Levi, né? Houve um chamado. Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Vou ser bem sucinta, tá bom? Então, houve um encontro com Levi. Jesus vê Levi. Levi era um cobrador de impostos, estava sentado no local onde ele colhia, né? Chamava-se de coletoria, né? Onde ele colhia ali os impostos. Mas apesar do desprezo social pelos cobradores de impostos, Jesus chamou ele a si mesmo. Jesus disse, segue-me, e imediatamente, o que Levi fez? Levi deixou tudo e seguiu Jesus. Mas Levi resolveu fazer um banquete na casa dele. Então, Levi oferece um banquete lá na casa dele, onde estavam presentes todos os cobradores de impostos, aqueles homens pecadores, né? Como diz aqui, ó, como está falando na Bíblia, ó.
E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, olha só. Então tinham muitos publicanos lá e pecadores, porque eram muitos os que o seguiam, eram muitos que seguiam Jesus. E Jesus, vendo que um dos discípulos lá, os escribas e os fariseus, vendo que Jesus comia junto com os pecadores, né, junto com aqueles homens cobradores de impostos, então Jesus ouve aquilo e resolve dar uma explicação. Ele diz que a sua missão era de chamar os pecadores, né? Não era para chamar os que eram justos, mas aqueles que eram injustos, os pecadores. Então, a missão de Jesus era trazer os pecadores para o arrependimento, né? Então, é contado aqui dessa forma, com o propósito que Jesus queria mesmo, era que aqueles homens pecadores, né, aqueles cobradores de impostos, reconhecessem, repara não, gente, ai meu Deus, reconhecessem a necessidade deles da salvação, você entende? Eles precisavam reconhecer. E o chamado de Jesus não era assim somente para os... Na verdade, Levi, ele era um homem desprezado, mas Jesus viu nele algum valor, né? E chamou ele a si mesmo para segui-lo, né? Então, Jesus, ele não veio chamar somente os pecadores, ele veio chamar todos ao arrependimento, para transformar a vida de todos. Então, o que Levi fez? Ele imediatamente, ele abandonou lá a sua antiga vida, né, aquelas coisas todas que ele tinha, para seguir Jesus, mostrando que ele queria ter uma nova vida, ele queria mudar, né? Ele queria que, ele não queria permanecer no erro, mas ele queria muito transformar a vida dele. E então, o que acontece? Levi traz para a gente, esse chamado de Levi, né, traz para a gente um ensinamento de Jesus, que é que ele veio buscar para salvar todos os perdidos. Né? Ele veio salvar todos aqueles que estão perdidos e de forma a oferecer uma nova vida, uma transformação de vida. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos aceitar o nosso chamado. Cada um de nós, cada um tem um chamado para cada coisa. Então, nós devemos aceitar o nosso chamado e permitir que o Senhor Jesus venha e transforme a nossa história, transforme a nossa vida, muda a nossa vida, né? Se você está levando uma vida de erros e se você quiser permitir que o Senhor Jesus entre na sua vida, se você quiser seguir a Jesus, né? Como ele fez com Levi aqui, ele disse, segue-me, e Levi imediatamente largou tudo e o seguiu, porque Levi queria transformação de vida, ele não queria continuar como um homem cheio de erros, de pecados, né? Então, o que nós devemos fazer é buscar, né? Buscar transformação em Jesus, nos arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, seja pecados pequeninos ou grandes, né? Não importa, seja pequeno ou grande. Aqui na Bíblia diz assim, ó, Levi, mais conhecido por Mateus, era um cobrador de impostos, como eu falei, do Império Romano. Ele recolhia as taxas dos viajantes que entravam na Galileia e dos pecadores que trabalhavam naquela região. Os arrecadadores eram desprezados pelos judeus, que os consideravam como os leprosos, isto é, considerava eles impuros, né?
Eles também eram insultados pelo povo devido ao comportamento corrupto de muitos. Eles eram muito corruptos, né? Faziam coisas terríveis. Foi quando, então, o Senhor Jesus passando, viu Levi, que era Mateus, né? Viu Levi e imediatamente o chamou para o seguir. E Levi o seguiu. Então, ele renunciou à segurança do sustento que o cargo público oferecia a ele, né? Para acompanhar o Mestre, para acompanhar Jesus, né? Para que ele queria uma nova vida. E aqui diz assim: assim se tornou um instrumento do Espírito Santo para registrar o primeiro livro do Novo Testamento, deixando o seu legado espiritual até os nossos dias. Isso nos ensina que ser um discípulo do Senhor é uma decisão de acompanhar, né? É uma decisão acompanhada de renúncias, né? É acompanhada de renúncias, como diz no livro de Lucas, né? Seja ao pecador, seja às próprias vontades em favor da vontade de Deus. Então, o chamado, nós devemos aceitar, permitir que o Senhor Jesus venha para transformar a nossa vida, né? Então, aqui está falando sobre a vocação de Levi. Levi, que era Mateus, que se tornou, né? Que passou a ser Mateus, né? E então ele era cobrador de impostos lá do Império Romano na época. E o Senhor Jesus sabia disso. Mas os fariseus, aqueles homens, né? Os escribas e os fariseus, eles, vendo Jesus comendo com os publicanos e ali os pecadores, eles disseram aos seus discípulos, né? Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Eles acharam aquilo ali, que ele não poderia fazer aquilo, né? Ele não poderia comer. Mas Jesus, que com a sua onisciência, que ele sabe de todas as coisas, né? Ele então respondeu dizendo que ele não veio para os justos, mas para os injustos, para os doentes, para os pecadores, né? Ele, na verdade, deixa eu ler como é que ele disse aqui para vocês. Ele disse-lhe Jesus: os são não necessitam de médico, aqueles que têm saúde, né? Os não pecadores, os justos, como eu disse, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos. Olha só o que ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Devemos nos arrepender, né? Estamos aí chegando ao finalzinho de ano, né? Natal está próximo, faltam poucos dias para o Natal. E é o momento em onde a gente deve se entregar, né? Se entregar ainda mais para Jesus, refletir quanto às coisas que já fizemos ou que estamos por fazer, né? Será que eu devo fazer tal coisa mesmo? Eu não sei que tipo de coisa, né? Mas você deve ter aí na sua mente alguma coisa que você está pensando em fazer. Mas para isso é necessário você analisar, né? Buscar em Deus saber, será que isso é bom, que eu faça realmente isso? E procurar transformação, procurar uma transformação de vida, procurar que Deus te leve para um outro caminho. Se você está num caminho tortuoso, um caminho errado, vamos supor, um caminho de falsidade, um caminho de furto, né? Tem pessoas que furtam as coisas do outro, né? Furtar é uma coisa, roubar é outra, tá? Tem que haver entendimento aí em furtar e roubar. Tem pessoas que furtam as coisas do outro, não devolvem, fazem de conta que não sabem, né? Então, é preciso se arrepender dos erros, né? Tem pessoas que são pessoas que
se prostituem, né? Tem muitas pessoas que se prostituem, tanto homem como mulher, né? Existem pessoas que estão no caminho tortuoso e para que elas venham sair desse caminho tortuoso é preciso arrependimento. Então Jesus convida o seu povo, convida a todos ao arrependimento. Aproveite agora no jejum de Daniel, né? Faça aí, busque uma transformação radical na sua vida, né? Busque transformar a sua vida por completo. Busque trazer o novo, porque o Senhor Jesus nos chama para o novo. Ele chama a gente para o novo. Ele não quer que a gente fique vivendo de coisas passadas e erradas, né? Você vê que os pecadores daquela época, eles foram chamados por Jesus. Então Jesus não estava chamando, ele não chama somente esses que fazem coisas erradas, mas também os doentes. Aquele que está doente, né? Não só doença de ter ações, né? De cometer ações erradas, de agir erradamente, mas doença física também, doença do corpo, doença da alma. A alma precisa ser limpa, a alma precisa se arrepender, né, de erros, de coisas cometidas para poder ter uma vida mais saudável, né? Então, por isso o Senhor Jesus, ele chama o arrependimento. E é bom que se faça um jejum, né, no tempo oportuno, né? Aproveitar o jejum de Daniel para se fazer aí um jejum, né? Um jejum de coisas, não só de alimentação, mas de coisas que podem te deixar fora de si, né? Fazer com que você vá por caminhos que não vai te trazer a verdadeira comunhão com Deus. Você entende? É preciso você buscar estar presente com o Senhor Jesus, buscar essa aliança com Ele, uma aliança que vai te trazer transformação, né? Se você já tem uma aliança, aperfeiçoar ainda mais, né? Procurar fazer o jejum de Daniel aí. Eu tô no propósito, eu tô no jejum de Daniel e eu creio que tudo aquilo que a gente deseja, né, pela nossa fé, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração vai se cumprir, né? Faça você também o jejum de Daniel, 21 dias de jejum, 21 dias que você faz, você está limpando o seu ser, está limpando a sua alma, você entende? E aí você deixa o velho para trás e vai se transportar para o novo, vai mudar para o novo, né? As coisas velhas ficam para trás e as novas entram, porque o Senhor Jesus, ele veio para ele veio para transformar, né? Ele veio para trazer o novo, transformando a vida de todos aqueles que querem viver a verdade, que querem viver em liberdade e alegria, que querem viver em paz, né? Com o Senhor Jesus. Todos os que querem viver em paz, o Senhor Jesus convida a todos para então estar com Ele, para essa transformação de vida e ceiar com Ele no tempo oportuno, né? No tempo da ceia. Fazer como Levi, né? Levi fez um banquete na casa dele e lá na casa dele tinham todos aqueles pecadores, né? Aqueles homens corruptos, né? Eles se conheciam ali entre eles, mas o Senhor Jesus foi lá no meio, convidou e no meio deles ali e começou então a dar ensinamento e falar com eles que eles precisavam se arrepender dos erros deles, para que eles fossem transformados, para que eles tivessem uma nova vida. E se nós queremos ter uma nova vida, uma nova realidade, não podemos deixar que as coisas antigas e erradas permaneçam, né?
não podemos deixar, nós devemos buscar uma transformação que seja ela radical, uma radical mesmo, sabe? Sair do que é velho e partir para o que é novo, para uma transformação trazida por Cristo Jesus, né? A transformação de Deus, ela é maravilhosa, né? Então, nós devemos se entregar de corpo, alma e espírito para que sejamos nós, para que nós possamos ser abençoados, né? Seguir no reino de Deus, com alegria no reino de Deus. Jesus traz um novo para a gente, Ele quer uma nova aliança, uma transformação. E para isso nós precisamos deixar o velho e seguir para um progresso, né? Para você melhorar a sua vida, compreender que Cristo Jesus, Ele é o Salvador. O velho dá lugar para o novo. E essa é a verdadeira vida que Deus quer para a gente. Quando nós temos esse encontro com Deus, nós estamos deixando o velho para trás, a velha vida, e seguindo para uma vida nova, uma vida de transformação, tá certo? Então, vamos buscar a transformação radical em Cristo Jesus, que traz uma vida nova para a gente, uma vida de alegria, né? Movida por muitas coisas boas. Devemos entender que só Ele é o poder, só Ele é a vida, Ele é a verdade, o caminho e a vida, para trazer transformação, uma transformação radical e nova em todo o nosso ser, não só no nosso ser, né, no nosso corpo, no nosso físico, mas em tudo que diz respeito a nós, né? Tudo que diz respeito à nossa vida, seja nas finanças, seja na vida sentimental, seja na família, né? Seja entre amigos, né? Seja no que for. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para trazer transformação, para trazer o novo. Então, vamos buscar o novo de Deus. Vamos buscar a alegria do reino dos céus, a alegria de Deus, porque somente com Ele nós teremos uma vida transformada, cheia de paz, de alegria, né? Você vai ouvir o barulho do silêncio. Você consegue ouvir o barulho do silêncio? Eu aqui em casa eu consigo ouvir o barulho do silêncio. E é muito bom esse barulho que a gente faz assim, sabe? O barulho do silêncio, o barulho que você ouve, é tão diferente, é edificante, é uma coisa que não tem explicação. Nós sabemos que o barulho do silêncio é a paz, é o próprio Senhor Jesus tá com a gente, né? Transformando a nossa vida, tá certo? Então, eu vou deixando vocês por aqui e espero que você tenha entendido quanto a essa vocação de Levi, né? Mateus, né? E que você possa seguir, né? Quando o Senhor Jesus estiver, que Ele te chamar, que você permaneça firme, deixe tudo que é errado para trás e siga em verdade com Ele, tá bom? Que Ele é justo e verdadeiro. Só Ele pode trazer para a gente a transformação de vida, tá certo? Boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Tchau.